Para você, amigo da Rede Relâmpago, amigos da Rede Relâmpago que curtem o futebol da Relâmpago, e agora nesse momento tem prorrogação para você, para todo o Brasil, para todo mundo, por que não? Com esses grandes comentaristas, esses grandes parceiros que nós temos aqui na Rede Relâmpago, estarão aqui conosco nessa noite de domingo para poder discutir algumas pautas do Campeonato Brasileiro, algumas pautas da Copa do Brasil. Nós escolhemos 4 assuntos sensacionais nos quais a gente vai comentar aqui sobre o futebol. E, é claro, você aí de casa pode participar. Mas antes eu quero te fazer um convite. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Você sabia disso? A Rede Relâmpago tem um canal no YouTube no qual todas as lives estão lá desde junho de 2020 até hoje. Todas as lives, desde junho de 2020 até hoje, estão no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então, se você perdeu alguma, chegue lá, dá uma olhadinha, os nossos 11 especialistas estão por lá, compartilhando conhecimento, fazendo mais que lives e te oferecem todo o conhecimento possível de todos os nossos programas. Tem saúde, etc, tem top música, tem Vademecum, tem o música, tem o Sexy Relâmpago, tem tudo quanto é programa, inclusive o Prorrogação, que é esse programa maravilhoso que a gente estreou no mês passado, e estamos aqui hoje para discutir algumas pautas. Mas antes, deixa eu chamar aqui, Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar um pouco também da rodada do Brasileirão e nós temos aqui, claro, especialistas que vão trazer para a gente um bocado de informações legais, além de discutir as pautas que foram escolhidas. Deixa eu chamar aqui o primeiro que nós temos, é a Alexandre, e vai trazer um bocado de informação bacana, vai trazer opinião também, por que não? Que sempre está aqui com a gente, ele foi do Relâmpago nos Esportes. Seja bem-vindo. Tapete vermelho para Alexandre Valente. Muito boa noite, pessoal. É sempre um prazer. Primeira edição eu não consegui participar, a gente teve um probleminha técnico aí com a plataforma. Vitor me ajudou hoje mais cedo, mas agora tá tudo legal. Tô aqui, tô presente, vim pro jogo. É isso aí, Alexandre Valente. Seja bem-vindo, Alexandre. E você vai falar um pouquinho, claro, de você, também do AV Publicidade, não é isso? Por favor, vamos falar também de você um pouquinho. Antes, eu preciso dizer um pouco dos placares do sábado no Campeonato Brasileiro, antes da gente começar com as nossas 4 pautas. Ontem nós tivemos Fluminense 2, Vasco 1. Mirassol venceu o São Paulo fora de casa, dentro do Morumbis. 2-0 para o Mirassol. Atlético Mineiro e Corinthians ficaram no 0-0. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0. Daqui a pouco as partidas de hoje. E antes, eu preciso dizer para o Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo. Você quer mandar beijo, abraço para alguém? Fique, por favor, o programa é seu. Você é o dono do programa. E outra coisa, fala para a gente do AV Publicidade. Como é que as pessoas podem fazer banners, olha, cartõezinhos de visita. Tem de tudo por lá. Conta aí, Alexandre. Primeiro, falar que eu estava morrendo de saudade, né? Pela correria do projeto justamente da AV Publicidade, eu tive que me ausentar um tempinho da Rede Relâmpago, mas sempre acompanhando, sempre que podia, entrava nos programas dos diversos assuntos variados. Adoro a plataforma, adoro tua linha de comunicação, Vitor. Sou teu fã, sou suspeito para falar. Então, assim, é um prazer fazer parte de mais um projeto. E aí, como você falou da AV Publicidade, todo início de projeto, né? Estou aí no 3º ano, resolvi empreender, né? No Brasil é sempre muito complicado. E aí a AV Publicidade é uma agência, começa com um escopo de agência de publicidade e acaba derivando para a parte de gráfica e comunicação visual, porque a gente entende que o mercado ainda é muito mal atendido nesse segmento. E aí a gente tenta trazer um pouquinho da nossa experiência, do nosso perfil, para dar um atendimento diferenciado para o cliente final. E aí, como você falou, tudo que você pensar em termos de propaganda, publicidade, comunicação visual, a gente faz. Então, assim, precisou dar um upgrade no teu negócio, me chama, tanto na questão de bolar campanha e até executar peças de publicidade, a gente está aí para fazer. E, mais uma vez, é um prazerzaço estar aqui presente. É um craque da publicidade, Alexandre Valente. Olha aqui, do nosso lado também tem Maicon Benetton, o melhor narrador dos Pampas. Tá lá o jornalista Maicon Benetton, seja bem-vindo. Boa noite, Maicon. Boa noite, grande Vitor Corso, grande Alexandre Valente, a lenda, a das lendas do Brasil chegou. Aquele abraço. Não, obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma honra. Estava fazendo o jogo aí do grande Palmeiras versus Flamengo aí, né? Agradecer a nossos ouvintes aí, que deu 1,2 mil hoje, só hoje deu 1,2 mil nesse clássico, então agradecer a todos.
Eu peguei um pouquinho da palavra do Alexandre ali, né, Alexandre? Nós nesse ramo, né? Tu como publicitário e eu como jornalista, não é fácil, né? O cara conseguir aí, né? Tá aí no ramo, né? Conseguir aí lutar por um espaço, né? Mas estamos aí também como diz o outro, cara tem que se valorizar o que o cara fez, o que o cara faz, né? Então, agradecer a todos, né? Agradecer ao Vitor aí. Eu tava com saudade do Vitor Corso. Muito tempo que ela não se via, né, Vitor? É isso aí. Olha, o Maicon tem um canal muito bacana no qual ele falou aí das transmissões, que é o Segue o Jogo 90, e também no próprio canal dele pessoal também, ele também transmite. Enfim, ele está no TikTok, várias plataformas, hoje já transmitiu Flamengo e Palmeiras e está aqui com a gente para poder falar sobre prorrogação, futebol, opinião e ponto. E é isso que a gente vai falar agora com os nossos comentaristas. Daqui a pouco deve chegar o Emerson Charles e o Roberto Dantas também foi convidado. Enfim, é uma festa de jornalistas esportivos e também de comentaristas sensacionais. Os melhores do Brasil estão por aqui. Jogos de ontem no Campeonato Brasileiro: Fluminense 2, Vasco 1, Mirassol 2, São Paulo 0, Atlético Mineiro e Corinthians 0-0, Grêmio venceu o Bahia por 1-0. Alexandre Valente, eu começo com você. O sábado destaca o quê, na sua opinião? Destaca o Reinaldo, que está jogando muito na lateral esquerda do Mirassol, parece que se encontrou, está jogando com alegria, está jogando com entusiasmo. Assim, acho que a gente tem que destacar alguns jogadores quando eles se reencontram. O Reinaldo parecia que estava indo numa curva descendente da carreira e do nada ele surge no Mirassol voando. Tá fazendo gol, tá chamando a responsabilidade. Eu acho um baita lateral esquerdo. E o Fluminense, que ganhou do Vasco, né? Do meu Vasco, não tem jeito. Não tem como não passar por esse jogo também. Mérito do Fluminense, tá? O Fluminense amassou o Vasco o jogo inteiro. O Vasco achou uma bola ali quando fez 1-0. Mas claramente o Fluminense mais organizado amassou o time do Vasco. Mas é aquilo, né? O Vasco está tentando se reencontrar com o Diniz, tentando pegar aquele estilo do dinizismo, né? Com muita limitação técnica, que era uma preocupação dos vascaínos, né? Se o elenco ia aderir ao estilo do Diniz. Vamos ver. Vamos ver se o Vasco consegue fazer um campeonato pelo menos digno, ali de meio de tabela, sem passar muito risco. Eu acho que é o que a torcida tem que esperar para esse ano. E não tem como esperar muita coisa diferente, não. Beliscar ali uma Sul-Americana, pré-Libertadores é título. Pois é. Tem que abrir o olho, Vasco da Gama, abrir o olho. E não dá para entender muito Vasco, né? Vai nos altos e baixos, altos e baixos. Ô, Maicon, o seu destaque, por favor, eu acho que é sobre o Grêmio, não é isso? Destaque do Grêmio. O Grêmio não jogou aquele futebol de brilhantar o olho, né? Mas ganhou o jogo. Aí fica naquela, foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, mas o Grêmio também já foi, né, prejudicado pela arbitragem. E hoje eu digo mais, como gremista, o cara tem que ser realista. Eu acho que para mim não foi pênalti, nós vamos debater isso aí depois. Para mim não foi pênalti, tem que ser verdadeiro, não foi pênalti para mim. Acho que não foi o ideal para dar pênalti, porque o cara deu no pé dele, né? O goleiro deu no pé dele, mas eu acho que não foi tanto assim para, né, dar pênalti. Mas isso aí nós vamos discutir logo à frente. Tava falando também, Alexandre, o teu Vasco, né? Ontem eu fiz esse jogo também de Fluminense e Vasco. Eu não achei que o Vasco jogou tão mal. O Vasco saiu na frente e o Fluminense empatou com, vamos colocar, um azar, né? Vamos colocar um azar gigantesco do Veguete. O goleiro espalmou, a bola deu no peito dele e a bola foi pro gol. Então, é um azar, né, Alexandre? Porque quando o time tá bem, dá tudo certo. Quando o time não tá legal, isso eu não tô, amigos, falando do Vasco, tô falando do Grêmio também. Quando não dá certo, parece que tá tudo para trás, até gol contra, né? Então, ali, né, Alexandre, um pouco também desmotivou os jogadores do Vasco. E aí também é uma coisa também, né, que o lateral do Fluminense pegou uma bola, né, bem pegada também no segundo gol, que esse aí ele pode chutar umas 98. Né? Um golaço. Pode pegar umas 98 vezes. Pode pegar umas... lateral do Fluminense foi... O Guga, lateral do Fluminense, foi decisivo no jogo. Ele fez o gol e ele deu o cruzamento também que originou o gol contra do Veguete. Então, assim, é um cara também que não tem muito protagonismo e que no jogo de ontem ele estava com a estrela iluminada. E só falando sobre um pouquinho sobre fase negativa, só para acrescentar que eu vi ainda agora, olhando a internet, dando uma estudada até antes do programa, a fase é tão esquisita que o Vasco jogando no Maracanã
teve um casal que bateu com o carro no muro de São Januário e quase foi para lá dentro e se machucou gravemente na hora do jogo. O jogo estava acontecendo no Maracanã e teve um acidente automobilístico, vamos dizer assim, que um casal invade São Januário, quebrou uma parte do muro da entrada de um dos acessos a São Januário. Então, assim, quando a fase não é boa, não é nem questão de depredar ou pichar. Acontece um acidente e acaba que vai dar um prejuízo para o Vasco aí para reconstruir aquele pedaço ali. Ô, Alexandre, que fase do Vasco da Gama, né? Que fase. Vitor, eu só estava só complementando, né? Então, a fase é tão ruim para nossos times aqui, que nem o Vasco, que nem o Grêmio, que tudo acontece. A bola bate, pode bater no calcanhar, na cabeça, na orelha, e a bola vai no gol. Se é um time que está na primeira colocação, Palmeiras e Flamengo, a bola bate na orelha, bate na perna, a bola sai, né? Bom, então para continuar e completar a nossa tabela, hoje aqui teve o Palmeiras perdendo para o Flamengo por 2-0. Legal, o Flamengo aí mantém essa briga. O Palmeiras ainda é o líder, viu? Com 22 pontos. O Flamengo agora chegou a 21. E o Cruzeiro e o Bragantino podem chegar a 20. Então embolar ainda mais aquele G4 ali, aqueles 4 que ficam ali bem querendo o título. O Fluminense logo depois vem com os 17 pontos na 5ª posição. Então, o Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa, 2-0, e o Sport empatou com o Internacional em 1-1. Os próximos jogos são Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro, Bragantino e Juventude e Botafogo e Ceará. Sendo que Bragantino e Juventude vai ser amanhã e Botafogo e Ceará só na quarta-feira, dia 4/6. Bom, enfim, postos colocados aqui, vamos para as nossas pautas que a gente votou. Gente, o Prorrogação ele é movido pelos melhores comentaristas que nós temos. Nós colocamos lá num grupo pautas o mês inteiro para a gente poder comentar e para a gente saber quais são as mais relevantes. Claro que as mais relevantes são as que permanecem durante o mês e ficam pautas fortes para a gente poder discutir. Então tenha certeza que você de casa também vai gostar muito dos assuntos que nós trazemos aqui. O primeiro, claro, é a CBF. A CBF, nesse mês, teve um presidente destituído pela Justiça, e aí tem uma nova votação. Sendo que essa nova votação, você tem apenas um candidato, que foi, vamos dizer assim, das 27 federações, 25, se eu não me engano, abraçaram esse candidato, e aí o outro não teve federação suficiente para poder participar. Está eleito, Samir Schaut foi apresentado, falou que a camisa da seleção tem que ser verde ou amarela, não tem esse negócio de nada de vermelho, já começamos bem, vamos dizer assim, dizendo. E ele era presidente da Federação Roraimense de Futebol. A polêmica é, será que a Federação Roraimense de Futebol tem o mesmo número de problemas que ele vai enfrentar dentro da CBF? Será que ele está preparado para isso? Outra, ele é filho do João Schaut, José Schaut, enfim, eu vou procurar aqui o nome correto. O pai dele, ele foi presidente da Federação de Roraima desde a década de 70 até agora. Ele saiu, entrou o filho, que é o Samir. E agora o Samir assume a CBF. Nossa, que história, né, gente? Além disso, a CBF está borbulhando lá porque hoje, Ancelotti saiu de Madrid às 10h30 da manhã, horário de Brasília, e a previsão de chegada é no aeroporto do Galeão às 20h10. Roberto Dantas está lá no aeroporto do Galeão para receber o Carlo Ancelotti. Mentira, não está não. Mas com o microfone da Rede Relâmpago para poder trazer, ver o que esse italiano vai aprontar. Alexandre Valente, dessas duas situações aí, falando do CBF, o que você destaca e na sua opinião? Samir Schaut vai fazer um bom trabalho? Vamos colocar aí um ponto aí nele, beleza? E o Ancelotti, você acha que muda muita coisa na seleção? Então, falando sobre a presidência da CBF, surgem com um personagem, eu pelo menos, assim, independente da minha correria de dia a dia, eu nunca, com todo respeito a ele, eu nunca ouvi falar, nem bem, nem mal, sobre ele. Também li um pouquinho antes do programa para dar uma estudada. Realmente parece que ele é filho do presidente que foi sendo reeleito por anos e anos e anos e anos de uma federação, com todo respeito ao Estado, uma federação de pouca expressão. Então, assim, a gente está falando, teoricamente, do país do futebol, do maior campeão do futebol mundial, e você entrega a gestão
para um profissional que eu não tenho como te dar opinião, Vitor. A verdade é exatamente essa. Se alguém tiver um pouco mais de informação sobre ele, por favor, interage com a gente, vocês mesmos, Vitor, Maicon. Se tiver um pouquinho mais de entendimento sobre o que ele fez, o que ele faz da vida, qual é a formação dele, o que ele tem de entendimento, eu agradeço, porque eu pulo essa aí. Essa aí eu passo, sabe? Passo ou repasso? Essa eu passo. Sobre o Ancelotti, a gente obviamente sabe que ele é um dos técnicos referência do futebol mundial, não tem como negar. É um cara que trabalha com a grande maioria das estrelas do futebol mundial e brasileiro. Ele trabalhou com muitos, conhece a grande maioria. Então, assim, já que a gente tem por cultura convocar a maioria dos jogadores vindos da Europa, eu acho que só o fato de você trazer um treinador envolvido com o cotidiano europeu, isso pode vir a ajudar. Que eu entendia também o seguinte, você tem um treinador brasileiro que trabalha no Brasil, porque a gente agora não tem mais treinadores que trabalham na Europa. Infelizmente, a gente não tem nenhum treinador que eu me lembre trabalhando num grande centro ou num grande time europeu. Então você traz um cara com a cultura do Brasil, com o ritmo do Campeonato Brasileiro, das competições nacionais, e você convoca os jogadores do continente europeu, na grande maioria. Então isso, em algum momento, penso eu, não deve casar. Por mais que você tenha como colocar filosofia de trabalho, o jogador ele tem 2 dias, às vezes. Ele se apresenta, faz um treino de reconhecimento, bate um papo com o treinador e vai para o jogo. A gente está falando de, oi, tudo bom? Eu sou o Diniz, eu sou o Dorival, tudo bem? Ó, eu penso que a zaga tem que tocar a bola assim, assim, assim. Sendo que o cara trabalhou o mês todo com uma outra filosofia, um outro estilo de campeonato, um outro estilo de futebol. Então, assim, eu estou no mínimo com uma expectativa positiva para a vinda do Ancelotti. Embora eu acredite que se não tiver uma mudança de postura em campo, você pode trazer qualquer um. Guardiola. Eu, por exemplo, sou fã do Guardiola. Ainda sou fã do Guardiola. Gostaria muito mais do Guardiola, do Jorge Jesus. Eu acho que eles têm mais a cara do Brasil, mesmo sendo estrangeiros. Olha que loucura. A gente tem que entender que o treinador estrangeiro tem que se parecer um pouquinho mais com o futebol brasileiro. Não vejo isso no Ancelotti. Acho que ele vai um pouco transformar a nossa seleção com a cara de Europa. Ok, vamos ver se isso vai funcionar. É a minha única dúvida. Mas se você fosse me perguntar por opções, eu acho que tem treinadores com mais vocação voltada para o estilo de jogo do futebol brasileiro, que é aquele estilo mais criativo e tudo. Mas uma boa expectativa. Agora, quanto ao presidente da CBF, se colocasse lá o Tiririca, talvez eu teria como falar mais. Grande Alexandre Valente com comentários cirúrgicos. Agora, Maicon Benetton, eu queria que falasse um pouco sobre essa pauta, essa primeira da noite de hoje. Nós temos também, gente, o nome do filho do presidente é Zeca Schaut. Ele estava há exatamente 42 anos como presidente da Federação Roraimense de Futebol. Entrou o Samir, que é filho dele, e agora o Samir sai e vai para a presidência da CBF. Maicon Benetton, amanhã, 3 da tarde, tem convocação. E aí? Começando, vou pegar o gancho do Alexandre. Eu não conheço nem o pai e muito menos o filho. Olha, se chegasse para mim, chegasse na rua e dissesse esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, né? Eu ia dizer, bah, cara, eu nem conheço vocês. Nunca ouvi falar. Até tentei pesquisar um pouquinho de um tempo que eu tive, né? Que eu fiz a transmissão. Não, o cara não consegue pesquisar quase nada, não consegue achar nada desse cara, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que tinha mais nomes aí conhecidos aí, né, nas federações que podia ser, mas aí já é um debate à parte, né? Sobre Ancelotti, eu acho que o problema na seleção não é treinador, que nem o Alexandre falou. Se não mudar a postura dentro do campo e jogadores jogarem como jogam na Europa ou no Brasil ou onde sejam, jogar igual na seleção, pode chamar o melhor treinador do mundo, que não vai dar certo. Agora, o Ancelotti também pode vir, né, Alexandre e Vitor? Podem vir também mexer nesse vestiário. Porque vamos colocar uma pauta bem alta aí, bem forte aí. Tá uma bagunça, né? A seleção brasileira virou uma bagunça. Uma bagunça.
vocês podem ver a seleção da Argentina não tem um dos melhores elencos do Brasil, não tem o melhor treinador do Brasil, ou do mundo, que seja, né? Mas está jogando um bom futebol. Por quê? Porque tem organização. O Brasil não está com muita falta de organização. Já começa com o presidente, né? Lá no alto, até jogadores, né? Então, o Ancelotti, para mim, não tem nem dúvida, né, amigos, que o Ancelotti é um dos melhores treinadores que tem no mundo, né? Não, isso aí não tem discussão, né? Pela questão dos títulos que ele teve, né? Mas me preocupa uma coisa que até veio na minha cabeça agora. Tu pode ver que nos últimos jogos do Real Madrid, o Ancelotti, o time do Real Madrid não jogou bem. Claro, óbvio que o Ancelotti estava acertado com a seleção brasileira, sem dúvida. Isso aí o jogador sente, né? Mas não teve aquele nível que estava jogando o Real Madrid, né? Mas eu acho que dá certo. E outra, tem que ver também, né, amigos? Na hora da convocação, você vai convocar sempre os mesmos. Porque eu bato na tecla e falo todos os programas, né, que eu participo aí do Vitor Coisa, eu falo. O Brasil tem que começar a modificar jogadores. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. E pode ver, é Vini Júnior, é Rodrigo, é Rafinha, é isso, é aquilo, aquele outro. Goleiro é sempre os mesmos, lateral é sempre os mesmos. Tem que começar a modificar. Tem que começar a modificar, fazer testes, né? Porque uma hora ou outra, pense, vamos colocar uma dúvida, vamos colocar um exemplo aqui. Eu sou o treinador, contrato aí o Alexandre Valente e o Vitor Coelho para a seleção brasileira. Vocês vão dar o sangue para a seleção brasileira, porque você está sendo convocado. Tem jogadores ali que já está até acostumado já de convocação. Então, um deles é o Alan Patrick. O Alan Patrick vai, vocês vão ver. Vocês podem depois me chamar no particular e dizer, Michael, tu não tinha razão ou tu tinha razão. O Alan Patrick vai ser um dos principais jogadores da seleção brasileira, porque vai ser convocado a primeira vez. Pode ser convocado a primeira vez, que ele não foi ainda, ele está na pré-lista. Mas ele vai dar sangue pela seleção brasileira, entre outros que está na pré-lista. Então, Ancelotti, abra o olho, usa a mente e coloca jogadores novos aí para dar uma mexida aí na seleção brasileira. Sabe uma coisa que me chama a atenção, só fazendo um adendozinho assim, que me chamou muita atenção, e isso para mim é uma falta de critério absurda. O Danilo tá na pré-lista do Ancelotti. Que eu pensei o seguinte, vamos usar uma lógica bem básica. O Danilo hoje é reserva no Flamengo. Concordam comigo? Sim. Aí você pensa assim, o Léo Ortiz está na pré-lista, ok, titular. Teoricamente, você teria que levar o Léo Pereira. Na teoria. Se você está convocando a zaga do Flamengo. Você me chama o reserva do Flamengo. Nada contra o Danilo, pelo amor de Deus. Jogador de Europa, baita experiência, foi capitão por um tempo. Mas o que o Danilo está fazendo nessa pré-lista? É jogador de confiança do treinador. Ele é reserva no clube dele. Igual o Endrick. O Endrick hoje é reserva no Real Madrid. Para mim, ele não tinha que ser convocado também. Mas o Endrick joga muito, tal. Mas ele é reserva. O ritmo dele não é o mesmo de um cara que está como titular. Aí você chama jogadores reservas dos times. Não tem lógica, já começou errado. Não está em boa fase, né? Eu acho que não está em boa fase e não precisa ser convocado. Então, desde chamar o Endrick, então chame o Uri Alberto do Corinthians. Verdade. Exato. Verdade. Tá fazendo até mais gol. Pensar por aí. Tá fazendo até mais gol. Gente, ó, só para fechar aqui essa pauta, é o seguinte, o Samir, ele não tem o apoio ele tem o apoio de quase todas as federações, mas parece que os clubes não confiam muito no presidente da CBF. Então o negócio meio que azeda aí quando você desce para o hall dos clubes. As federações têm unanimidade quase, mas os clubes não aceitam muito bem o nome de Samir Shout. Bom, pessoal, daqui a pouquinho tem Vitória e Santos, com certeza a gente deve ver aqui na nossa telinha aqui da Rede Relâmpago, que aliás foi o maior sucesso no Relâmpago nos Esportes da última vez, narrou até o pênalti, foi com o Maicon por aqui. E o Santos, gente, ele vai a campo com Brazão, Léo Godoy, Luan Pérez, João Bassi Souza, Rincon, Zé Rafael e Rolésia, Bareal, Guilherme e David Washington. Opa, tá faltando alguém, quem é esse cara? É o Neymar, gente. Está na reserva do Santos, o jogo de hoje contra o Vitória. Ele está na reserva, não deve ser utilizado a princípio. E ontem nós tivemos aí
no jornal, telejornal Terra, não é um babado livre aqui, o programa que a gente tem na Rede Relâmpago de Fofocas, mas a atriz Luana Piovani botou ainda mais fogo no lance de Neymar, dizendo que o Neymar é um bebê reborn do Santos, precisa ser bem cuidado e tal, e coisa, bom, enfim. O Neymar, na última vez aí, no jogo contra o CRB, ele já chegou portando ali uma caixinha de som, tipo essa aqui, ó, a gente até aqui no estúdio, botou a caixinha de som lá, foi lá, e aquele rap jogando, e foi lá, e foi para lá pro vestiário dele, e causando aquilo tudo. Bom, uma boa pessoa de rede social ele é, mas como jogador, o que está acontecendo? Outra vez eu coloquei nas redes sociais, você acha que foi uma boa o Santos ter contratado o Neymar? Muita gente pensou e falou o seguinte, o que eu não concordo, tá? Aliás, aqui é um programa para a gente ser polêmico mesmo, eu não concordo. Falaram que, foi bom o Neymar ter ido para o Santos porque coloca o Santos em evidência, coloca o nome do Santos, que estava esquecido, para cima, para as pessoas conhecerem o Santos. Quem precisa conhecer o Santos, pessoal? O Santos, desde Pelé, ele é conhecido. E olha, Pelé jogou na década de 50, finalzinho de 50, 60, e foi embora com o Santos. O Santos é bicampeão mundial. O Santos é tri da Libertadores. Pelo amor de Deus. É Neymar que vai fazer a vida, a história do Santos? Invertendo, vamos começar com o Maicon Benetton. O que você acha de Neymar? Neymar Júnior, por favor, porque o pai, esse nem se explica. O Neymar, para mim, amigos, foi um bom jogador, foi um excelente jogador. Para mim, eu acho que agora é ex-jogador. Na minha opinião, quem quiser me criticar, para criticar, para mim é ex-jogador. E eu faço uma observação para vocês. A fase do Santos não é boa, certo? Certo, tá na zona do rebaixamento. Ele tem mais, acho que uns 2, 3 jogos para cumprir com o Santos, depois ele vai ter que renovar ou não o contrato, certo? Certo. Vocês acham que o Neymar Júnior vai ficar no Santos com essa fase do Santos? Não vai. Não vai. Porque se o Santos tivesse em primeiro lugar, ele estaria já renovando o contrato já bem antes. Como o Santos não está bem e o Neymar Júnior não está jogando, porque ele não está jogando. Banco de reserva, para mim, não joga. Ele começa no banco, mas ele não joga. E quando ele entra também, ele não está mostrando, né, aquele futebol que ele jogava muito tempo atrás, que para mim é ex-jogador. Eu acho que ele não fica no Santos, amigos. Não fica no Santos. E eu digo mais uma, ele não vai pegar linha, top de linha. Exemplo, Barcelona, Arsenal, e entre outros. Ele vai para um timinho aí, exemplo, menor na Europa aí, se for, né? Se não pegar uma Arábia Saudita e um time menor também da Arábia Saudita. Mas aí eu faço essa observação até para os amigos, quem quiser comentar também pode comentar. Se o Santos tivesse uma boa fase, vocês acham que o Neymar já tinha renovado o contrato? E agora, o Santos nessa fase, vocês acham que o Neymar vai bater no peito e vai dizer, não, eu vou ficar até o final do ano e vou salvar o Santos? Pois é, aí fica a pergunta no ar. Alexandre Valente, segundo revelou o portal UOL, o craque custa mensalmente 21 milhões de reais, 21 milhões de reais mensalmente aos cofres do clube, num contrato de 5 meses em que foi firmado para o retorno do atacante. De acordo com informações do veículo, o jogador embolsará 105 milhões de reais até o dia 30 de junho, quando chega ao fim o acordo vigente do contrato. Desse montante, 4 milhões e 400 mil brutos são pagos ao craque como salário fixo em carteira. 4 milhões. Além disso, o Neymar foi visto na final da Kings League, um local onde ele é uma espécie de embaixador, enfim, jogador, enfim, ele está investindo nisso aí à torta e à direita. E ele foi visto justamente no dia que o Santos estava jogando, poderia estar... E aí vai, meu Deus do céu. Abre aspas. Neymar disse, não estou nem aí para o que vão falar. E aí, Alexandre? O time dele, dessa liga que você falou, foi o time campeão. Ele é o dirigente do time que foi o atual campeão. Que é uma liga que está crescendo absurdamente, é um futebol mais dinâmico, onde saem muitos gols. Eu também andei dando uma olhadinha, confesso,
que não tinha parado para olhar ainda com calma, realmente é um futebol mais dinâmico, e ele é tipo um dirigente, você tem embaixadores lá como o Kaká, ele, alguns influenciadores digitais, então assim, o time dele foi campeão nesse dia, e ele comemorou normalmente como campeão, como dirigente, vamos colocar assim. Falando um pouco do Neymar, eu não discuto a parte técnica do Neymar. Eu acho o Neymar um dos talentos maiores que a gente já teve no futebol, por incrível que pareça. Só que deu muito pouco. Você reconhecer o talento de um jogador não quer dizer que ele deu o retorno esperado para o Brasil e agora para o Santos. Para o Barcelona ele chegou aí muito bem, por outros times ele também chegou a desenvolver um bom futebol por algum tempo. O cara é craque de bola, assim, tecnicamente falando, eu coloco ele e Ronaldinho Gaúcho como jogadores que mais se destacaram depois de uma era Pelé, Garrincha, Zico. Eu acho que os dois, em termos de técnica, foram os que mais se destacaram. Só que aí quando você para olhar o Ronaldinho Gaúcho, você viu que o Ronaldinho Gaúcho entregou até no final. O Ronaldinho Gaúcho, no final da carreira, ele parou por cima, sendo campeão. Falou, vou parar por cima. E depois ficou dando exibição, rodando pelo mundo, fazendo exibição e vivendo a vida. O Neymar, ele está começando a entrar numa esfera que quando ele parar, tudo indica que ele vai parar por baixo. Infelizmente. E eu entendo, assim, eu vejo a reação do Neymar, analisando o Neymar em campo e tudo, que ele sabe o que ele tem que fazer, só que o corpo não está respondendo. O Neymar tem um déficit físico, que deve ser por contusões, lógico, um jogador que apanhou muito nessa curta carreira, vamos dizer assim, apanhou muito, teve contusões, caçado em campo, a gente sabe como é que funciona. Fisicamente ele não consegue. Tanto que ele tem lampejos no último jogo do Santos, ele quase faz um golaço no canto que o goleiro pega, ele podia ter saído por cima do jogo, tendo feito o gol da vitória. Então você vê que quando ele tem a bola no pé e os lampejos que o corpo permite ele ter, ele é craque, decide qualquer jogo. Eu não abriria a mão do Neymar. Eu gostaria do Neymar no meu time, na minha seleção, óbvio. Só que foi o que o Maicon falou. Ele hoje se coloca numa condição de ex-jogador, que está tentando forçar uma barra ali. Tem muito talento. Não era para ele ser ex-jogador, mas ele tem que ser analisado primeiro, fisicamente falando. Não adianta ele jogar 1, 2 jogos e arrebentar. Como o pessoal até brinca na internet, que ele pega atestado, que ele fica no departamento médico, que ele vai pegar o seguro-desemprego. Então, assim, ele tem que primeiro entender a parte física dele. Não dá mais? Ok, sai. Pô, não dá mais. Meu corpo. Igual agora, recentemente, o Renato Augusto anunciou o término da carreira. O Renato Gaúcho querendo que o Renato Augusto continuasse. Porque ele ia usar o Renato Augusto como reserva de centroavante, porque o Cano está machucado. E aí o Renato Augusto teve a hombridade de virar para o Renato Gaúcho e falar, não dá mais, eu não estou colaborando. Eu estou aquém do que eu posso entregar. E aí o jogador se incomoda. O Neymar, diferente disso, não. Ele ainda consegue fechar contratos milionários pela imagem Neymar que ele traz. E ele está preocupado em encher o bolso, a verdade é essa. Não tem amor ao Santos, não tem amor à seleção brasileira, esquece isso. Ele faz contratos milionários e isso está deixando ele cada vez melhor. Bacana, parabéns, ele é um ótimo gestor de negócios. Hoje, vamos colocar assim. Eu vi também uma especulação, Vitor, que ele iria para o Flamengo, tá? Para disputar o Super Mundial. Que ele ia acabar esse contrato do Santos e ele ia parar no Flamengo. Então, assim, não sei o que te falar com relação a isso, porque para mim, assim como o Maicon muito bem colocou, eu hoje vejo o Neymar não se cuidando como um ex-jogador. A gente tem que ver isso até com calma, não foi uma das pautas das mais votadas, mas a gente tem realmente jogadores que estão se aproximando dos clubes que vão participar dessa Copa do Mundo. E tem que tomar cuidado. Atenção Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Os 4 brasileiros, eles vão jogar o Mundial e estão muito bem entrosados pelo que a gente está vendo. Já está começando a criar uma casca ali para a gente saber qual o time titular do Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo. Eles estão bem próximos, falta menos de um mês para começar o campeonato. Então, surgindo uma pessoa dessa, ou Neymar, ou um Cristiano Ronaldo, o que pode regular um pouco nesses times?
Então, muita atenção. Foi bom o Alexandre comentar nesse momento. Inclusive em times que estariam entrosados ou estariam em desenvolvimento, que já não estão mais. Por exemplo, o que a gente pode destacar, já entrando na próxima pauta, é o Santos, o Grêmio e o Vasco da Gama, que na Copa do Brasil viraram chacota de um momento que a gente não tem nem como superar. Gente, o Santos, ele perdeu nos pênaltis, o jogo de ida foi 1-1 contra o CRB, o jogo de volta 0-0, foi para os pênaltis, o CRB venceu por 5-4 nos pênaltis. O jogo lá em Alagoas. O Grêmio, pior, em casa, perdeu a classificação para o CSA. O total com o jogo de ida, né, foi empate, foi 0-0 também no jogo, foi um empate novo também, no jogo de volta. O Grêmio não conseguiu fazer gol e aí acabou perdendo nos pênaltis. Acabou perdendo, aliás, total jogo de ida 3-2. Foi 3-2 para o CSA, desculpem. 3-2 para o CSA, empate 0-0 no segundo jogo. E aí o Grêmio precisava de um golzinho, gente, para poder levar pelo menos para os pênaltis. Não conseguiu esse gol, o CSA levou a vaga. E o Vasco da Gama, pior. Não foi tão ruim assim, mas vamos dizer assim. O jogo estava contra o Operário, o São Januário abarrotado, essa torcida apaixonante do Vasco da Gama. Parabéns à torcida, novamente acreditando no time. Ontem também acreditou bastante. E aí, 1-0, beleza, caramba. Ryan, 42, primeiro tempo. Pô, o Vasco vai ganhar até com habilidade, né? Com propriedade. Que nada, rapaz. O Operário vai lá e faz um gol nos acréscimos, leva para os pênaltis. Tem deboche para um lado, deboche para o outro. E o Operário quase ganha, rapaz, nos pênaltis. Deu certo lá no, vamos dizer assim, no apagar das luzes. Michael Benetton, eu quero que você comente, por favor, o que está acontecendo? Esses três times aí foram chacota essa semana, que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Será que não tem mais respeito? Amigos, a Copa do Brasil é uma Copa do Brasil, né, de zebras, né? Vamos colocar bem o português certo. E não hoje em dia, né? Vocês podem discordar o que eu posso falar, mas hoje em dia não tem mais time bobo. Não tem mais time bobo. Antigamente, pegava exemplo, vamos colocar, né, Alexandre, um Vasco versus um Glória. Era 10-0 pro Vasco tranquilamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Porque o nível técnico dos times estão iguais. Claro que não vamos comparar, né, o Vasco, o Grêmio, né, o Flamengo com o Glória. Óbvio que o nível técnico, né, é bem maior. Mas hoje em dia não tem mais time bobo, meus amigos. Hoje em dia tem time da quarta divisão do Brasileirão eliminando praticamente o líder da Série B, vamos colocar o líder da Série A. Existe. Pode ver aí a Libertadores. Olha quantos times aí que expressão menores, que tá fazendo aí um grande campeonato. Verdade. Claro que vamos colocar um português certo, né? O Grêmio também, né? O VAR também ajudou, né? O Grêmio não ir pelo menos para os pênaltis, né? Vamos colocar o português certo, mas vamos deixar isso em partes. Mas eu digo assim, fora esse lance aí duvidoso, que para mim foi pênalti, e o juiz, né? Vamos colocar que amarelou para dar, né? O Grêmio não mereceu, Vitor, classificar. Eu falo do meu Grêmio, o Grêmio não mereceu classificar, porque estava ganhando lá o jogo fora de casa, tomou 2 gols em 5 minutos, que não dá para tomar, e não teve competência em fazer um gol na arena. Um gol na arena que seja, para levar para os pênaltis. Então o Grêmio não mereceu. O Vasco foi naquela risca, né? Mas já dá para ver que o Operário também não é bobo, né? E relembrando uma coisa, né, meus amigos? Relembrando uma coisa. O goleiro do Operário é o Elias, certo? O Elias foi goleiro do Glória. Olha aí. Foi goleiro do Glória em uma temporada. Então, e o Elias é de Vacaria também. Mas esse grande detalhe. Elias Matelo Curzel. Isso aí. Nascido em Vacaria, Rio Grande do Sul. De Vacaria, que é da nossa terra. Então, né, meus amigos, então a Copa do Brasil já dá para ver que não tem bobo, e não dá para duvidar também que daqui a pouco um CSA, um CRB não elimine também um Flamengo, um Corinthians, né, um Internacional. Quem me garante? Olha o primeiro jogo do Internacional em Maracanã, 1-0, no final do jogo sofrido. Claro, o segundo jogo aí foi um baile, né?
mas o primeiro jogo sofrido, porque o Maracanã soube jogar. Então, eu acredito que a Copa do Brasil vai cada vez mais, cada ano que vai passando, eles vão, parece que aprendendo a mais a jogar a Copa do Brasil. Eu relembro que o Glória, no passado, retrasado, acho que foi, que eliminou o Brasil de Pelotas, que estava na terceira divisão do Brasileirão, Glória sem divisão, e fez um grande jogo contra o Vitória, que estava na segunda divisão do Brasileirão, e perdeu em um gol no final do jogo. Então, para tu ver que não tem mais bobo no futebol brasileiro, Vitor Curso. Não tem mais bobo no futebol brasileiro. E olha, Alexandre, me explica o que o Diniz queria fazer com o Lloyd Augusto, rapaz. Era para ele ter definido o jogo, ele estava brincando em campo. Como é que foi isso? E o Santos? E o Grêmio? Podiam ter ganho? Como a gente falou, né? Tem coisas que só acontecem ao Vasco. Então, assim, comparando esses três times, botando os três times no mesmo pacote, a gente começa a ver algumas coisas que são muito inusitadas e exóticas no futebol. Surgem umas contratações muito assim, fora do padrão, fora do normal e com valores muito consideráveis, vamos colocar assim. Pegando o Lloyd, que você citou como exemplo, né? Não tem como, e quando o Pedrinho começou, eu fui um que falei assim, pô, agora acho que vai ter uma gestão um pouco mais próxima. O cara é jogador, sempre esteve na arquibancada, sempre se declarou vascaíno, torcedor. Só que eu entendo que nesses clubes existem já cartéis, vamos colocar dessa forma aí, meio que máfia, existem cartéis que você não consegue destituir, você não consegue chegar lá e falar assim, eu sou o Maicon, assumi o Grêmio e acabou. Não vai ter mais isso no meu Grêmio. Você não vai durar um mês. A verdade é essa. É igual na política. Se você não faz concessões, se você não faz acordos, se você não faz parcerias, você não vai à frente. Então, assim, surgem uns jogadores, vou falar do Vasco, tá? Que eu tenho mais a proximidade para falar. Não tanto do Santos, nem tanto do Grêmio, mas serve para os três cenários, eu acredito. Você fala de Jean Davi, você fala de Lloyd, você fala de Alex Teixeira, Souza. E se eu ficar falando aqui, eu falo uma escalação completa de jogadores que não deveriam nem estar lá. Eu vi uma matéria hoje no Instagram falando de jogadores da base do Vasco que vem se destacando e que não conseguem ser nem puxados para treinar nos profissionais. Eu estou falando de goleiro, lateral esquerdo, zagueiro, volante, meia e centroavante. Aí eu vi uma comparação muito inteligente hoje. Vamos lá. O que o Vasco perde trazendo o centroavante do Sub-20 ao invés de deixar, por exemplo, o Alex Teixeira? Fala para mim. O que o Vasco vai perder testando o jogador do Sub-20 e botando o Alex Teixeira em campo? Você só tem a ganhar. Ele é patrimônio do clube. Aquele jogador ali, ele vai se familiarizar. Então, assim, tem algumas coisas que são muito esquisitas. Então, vamos ver o que o Diniz vai fazer nessa paralisação agora. Parece que alguns jogadores já saíram, outros estão saindo, porque já passou da hora. Aí você vê o Vasco, por exemplo, cedendo jogadores para outros times e os jogadores indo bem nos outros times. Tinha um meio-campo do Vasco aqui, que o apelido dele é JP. Ele é o destaque do Avaí. Ele é o destaque do Avaí. A torcida do Avaí abraçou o garoto. Garoto novo, joia de São Januário. O garoto está destruindo, chamando a responsabilidade. E já dava para sentir que ele ia fazer isso no Vasco. Ele, o Estrela, que está machucado e está para voltar. Então, assim, não vou me alongar muito, porque senão a gente vai ficar falando aqui muito sobre o mesmo assunto. Só que eu continuo falando, esses três clubes hoje, eles navegam no mar que os dirigentes deixam. E eles gostam. O Vasco, por mais afundado em dívida que esteja, é uma teta, desculpa o termo, para quem está ali. Todo mundo mama daquela teta. É uma grana em qualquer negociação de jogador. Mas o Vasco não tem dinheiro, o Vasco está quebrado. Ok, mas vai vender um jogador, vai acertar o salário de um jogador. É muito complicado. Então você tem que... Isso deve estar acontecendo no Grêmio, no Santos, em outros times, não tenho dúvida.
Times que ficam ali naquela zona mediana, cai, volta, volta, cai, briga para cair. E fica a galera ali, ó, mamando na teta e o torcedor sofrendo. Então, assim, infelizmente, a gente falou de CBF, a gente está falando de alguns clubes. Aí a gente entende por que o futebol brasileiro, há algum tempo, deixou de ter o protagonismo no cenário mundial. É uma zona. Os bastidores hoje são uma zona. É uma briga por interesses, é tudo grana, é negócio. Hoje em dia, futebol é negócio, infelizmente. Pois é, Ô, infelizmente, Vitor, hoje em dia é só grana que reza Aí mais alto. você ainda bota nisso tudo, Vitor e Maicon, desculpa, só para botar uma pimentinha no negócio, os jogos de aposta. Aí é uma panela que você pode botar um monte de gente envolvida. Aí Para tudo quanto é sacaneia. lado. Desculpa o termo, sacaneia tudo. Vira Sim. sacanagem. É para tudo quanto é lado. Se você vê uma publicidade hoje em dia do jogo, só dá isso. Inclusive nas camisas dos times, inclusive nas placas de publicidade, tudo espalhado. É isso aí. O Vitor, eu vou ter que dar uma saída, né? Porque eu tenho compromisso 7 horas, 7 e pouco, e eu só vou dar uma Perfeito. apimentada, que nem o Alexandre falou, uma apimentadinha. Vocês podem ver hoje o Campeonato Italiano. Vocês vejam o resultado hoje do Campeonato Italiano do Lazio, principalmente do Lazio. Vejam hoje. Eu jogo com vocês que isso aí tem manipulação. Jogo com vocês que tem manipulação. Eu não vou dizer que eu sou uma tribo limpa, eu jogo, eu gosto de jogar tipo em aposta. Não vou dizer que não, jogo, mas não sou aquele fanático de jogar R$500, R$1.000, R$1.000.000. Eu jogo 10 pila, 5 pila, que seja. Mas de vez em quando. E hoje eu coloquei, tava 1-0, né, pro Lazio perdendo, pensei, eu vou colocar na virada. Vai ganhar, não é possível. Não ganhou. Por quê? Porque tem isso aí, tem muita coisa envolvida. E eu te digo uma coisa, tem jogador de Juventude que foi afastado por causa de casa de aposta. Mas a camiseta tá lá escrito Bet. Então, Tudo né? bet hoje. Tudo é bet. Tudo é bet hoje. Tudo é Bet. Então, para agradecer a Alexandre Valente, obrigado aí. Eu vou ficar pouco tempo hoje. Eu estava falando pro Vitor hoje que eu tenho compromisso, 7h30 eu faço transmissão do culto aqui. Agradecer ao Vitor mais uma vez, né? Só relembrando 1-0 pro Santos, né? O Santos abriu o placar aí com o Guilherme, 1-0 em cima do Vitória. Guilherme, 1-0 Santos. Então, agradecer, Vitor. Quando precisar, sabe que eu tô à disposição de vocês aí, né? O Alexandre também fazia tempo que não via o amigo, né? Foi porque eu tô faceiro, tô feliz que tô vendo um amigo aí bem, né? De saúde também. E pode contar comigo sempre aí, que vou estar sempre aí ajudando também o Rede Relâmpago, também ajudando por prorrogação aí. E logo vai ter Vitor Corso e Alexandre Valente sendo convidado aí para a transmissão do Segue o Jogo 90. Vai ser um prazer. Segue o Jogo 90. Obrigado, Maicon, por mais uma presença aqui na Rede Relâmpago. Você sempre abrilhantando aí, vindo de lá do Rio Grande do Sul, lá na terra dos Pampas. O comentarista mais rápido dos Pampas é o Benetton, é o Maicon Benetton, tá lá no Segue o Jogo 90. Um beijo, meu amigo parceiro, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. Fique com Deus. Valente aqui no nosso Abraço, programa. Maicon. A pauta da noite. Bom, a última pauta não deixa de ser tão polêmica. Sempre são polêmicas as pautas aqui do Prorrogação. Aliás, quero agradecer a você pela audiência, quero agradecer a vocês por terem curtido o Prorrogação. O último Prorrogação também está lá no YouTube, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Podem ver quando vocês quiserem, por favor. Temos aqui o comentário do Emerson Chaves, que estava no último Prorrogação. Um exemplo pronto e acabado é a eleição da CBF. Nosso futebol está doente. Corinthians, Grêmio, Santos são exemplos dessas mazelas. Muito bom, Emerson Charles. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação aqui com comentários maravilhosos. Esse é o Emerson Charles aqui, que abrilhantou a gente aqui nesse primeiro Prorrogação. Estamos no capítulo número 2. E vamos falar um pouquinho sobre uma invenção do futebol mundial que no dia 12 de agosto de 2016 começou a ser usado. 12 de agosto de 2016. Nós estamos em 25 de 5 de 2025. E até hoje, gente, essa grande invenção mirabolante aí gera muita polêmica. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não adianta. Não tem a quem o VAR possa, vamos dizer assim, agradar. Ora agrada, ora não agrada. Ora ele está certo, ora ele está errado. Aí vai também da interpretação, tanto dos árbitros de vídeo, quanto do árbitro de campo, e também dos torcedores. Aí faz essa confusão toda, essa salada toda que ninguém se entende.
12 de agosto de 2016, o jogo entre Orlando City 2 e New York Red Bull 2, pela terceira principal liga do esporte nos Estados Unidos, foi o primeiro jogo em que se utilizou o VAR, a primeira partida oficial da utilização do recurso VAR. Até hoje geram polêmicas. Agora há pouco, no jogo entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo, nós tivemos 2 pênaltis, nos quais demoraram cerca de 5 a 10 minutos, vamos dizer assim, para, vamos dizer assim, chegar a uma conclusão, se foi pênalti ou não. Aquele pedacinho de tempo perdido, aquilo esfria o jogador, aquilo coloca o torcedor meio que, caramba, ansioso para poder saber o que houve. Então tirou muito do árbitro aquele lance todo dele ver como ele está ali no campo e autenticar que é pênalti ou não. Ele depende do VAR poder saber se foi ou não, conforme o que ele pensou que fosse. E outra coisa que muito me assustou, Alexandre, para terminar a partida, ele tem que esperar a autorização do VAR. Como assim, cara? Que coisa é essa? Que VAR é esse? O que é isso, ô Alexandre? Daqui a pouco você chega num ponto que você não vai precisar mais ter o árbitro de campo. Você já parou para pensar nisso? Igual a gente tem em outros segmentos, que você vai no McDonald's, hoje a maioria dos atendimentos é eletrônico, você vai no transporte público, você já não tem mais a figura do trocador. Daqui a pouco você não vai precisar ter o árbitro. Você trabalha só com alguém ali na lateral, só sinalizando o que aconteceu e o jogador espera a decisão do VAR. Daqui a pouco eu não acho que isso seja totalmente impossível. Lógico, vai ter que se levar um bom tempo? Sim, mas do jeito que as coisas estão caminhando. E o que mais me causa incômodo do VAR, Vitor, foi exatamente o que você falou. O futebol ele tem uma característica de ser um esporte dinâmico, de emoção, de entusiasmo. Quando você fica parando, estou analisando, só um instante, estou olhando, estou traçando a linha, estou retraçando a linha. Calma aí que eu estou vendo por um outro ângulo. Agora me dá uma outra câmera. Isso o jogador está esfriando, está olhando para o lado. O time que estava sofrendo pressão já consegue respirar. O time que estava pressionando já perde aquele ímpeto que estava em cima amassando o adversário. Então, assim, você tem que analisar. Eu acho que o VAR, quando ele chegou, eu lembro disso até hoje, ele chegou com a seguinte garantia: o futebol agora será mais justo. Aquele pênalti que não é dado, aquela bola que entra e você diz que não entrou. Então, assim, o VAR, quando surgiu, ele veio com esse objetivo, minimizar as injustiças, vamos colocar assim. Só que foram dando muito espaço, na minha humilde opinião, para o VAR, que é um recurso tecnológico, ok, a gente não tem que ser engessado, a gente tem que aceitar tudo que venha para o bem, mas eu acho que deu tanto espaço para o VAR, que hoje o VAR é o árbitro do espetáculo. O juiz está meramente em campo ali, Vitor, me perdoa, para sinalizar um lateral, marcar uma falta, e mesmo assim, quando for mais polêmico, ele bota a mão aqui e vai consultar o VAR se era para expulsar. Então, até o árbitro, eu acho que eu, como juiz de futebol, eu ia me sentir muito engessado hoje em dia apitando uma partida. Eu acho que é aquela coisa que tira o árbitro se preparar, tá com o físico em dia, ter que correr, saber se colocar no campo para pegar o melhor ângulo. Isso vai meio que engessando o árbitro, porque teoricamente o VAR está ali. Ele vira o juiz dos juízes, vamos colocar assim. Eu não gosto. Eu, Alexandre, acho que o futebol perde muito do seu tesão original. Até mesmo, e aí eu sei que algumas pessoas vão me criticar, até mesmo com os erros, tá? Os erros faziam parte do futebol. Eu lembro quando você chegava no dia seguinte, aí você comprava o jornal, ou ia para a roda de amigo falar, foi roubo, porra, foi pênalti, juiz cego. Até isso se perdeu, um pouco desse calor. O futebol ficou meio chato, sabe? E aí você já entra em outras esferas. Os mimimis foram se multiplicando dentro do futebol. Então, assim, o VAR, para mim, hoje, ele deveria, sim, ser utilizado para lances polêmicos. Só. E outra, ser mais rápido. Não justifica. Você tem um recurso eletrônico onde você não consegue precisar alguma coisa com 2 minutos, 3 minutos no máximo. Você vê o jogo parado daqui a pouco 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos e uma confusão. Aí vai os capitães, porque só os capitães podem chegar perto.
aí vai os treinadores, aí vai alguém falar com o juiz, aí vai alguém falar com o árbitro reserva, vira uma zona, fica a torcida gritando. Então, assim, eu acho que o VAR se perdeu ao longo do processo. Na minha opinião, a utilização da ferramenta foi perdida ao longo do processo. Sensacional, Alexandre Valente, sempre com comentários cirúrgicos. E também tem o Emerson Charles dizendo que o VAR é um semiautomático. O VAR semiautomático é a evolução disso e a prova de que o árbitro e a arbitragem estão ficando obsoletos. Realmente, estão ficando mesmo, estão mostrando isso em rede nacional, o Emerson, está certíssimo. São efeitos da inteligência artificial, segundo Emerson Charles. E com a arbitragem que temos hoje, não existem lances que não sejam polêmicos. Acaba o árbitro de futebol realmente ficando numa situação, a figura ficando numa situação muito frágil ali dentro de campo, né? Torcemos para que seja feito sempre o melhor. Aliás, o programa Prorrogação ele tem disso. A gente tem aqui o futebol, opinião e ponto. São opiniões sobre coisas polêmicas que a gente, com a nossa experiência em futebol, a gente sabe que está errado ou sabe que pode ter um outro fim. Por isso foi criado o Prorrogação, para que nós possamos não deixar isso no apito final e pudéssemos colocar isso cada vez mais em pauta. Alexandre, eu quero te agradecer a participação e o cuidado. Muito obrigado pela sua participação. Participação também do Emerson Charles, a do Michael Benetton, nesse Prorrogação de hoje. Eu queria que você mandasse um beijo, um abraço especial para quem você quisesse, por favor. Eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que acompanha a Relâmpago, a Rede Relâmpago, esse universo de informação e de conteúdo que eu sou fã. Eu fico acompanhando no meio da minha correria e tento pegar uma pincelada de um assunto, uma pincelada de outro. Então, assim, Vitor, quero te parabenizar. Continua entregando o que você entrega, acreditando nos teus projetos, nas tuas ideias. O que eu puder participar, me encaixando na minha rotina louca, é sempre um prazer. Um beijo para todo mundo que acompanha. Espero que a gente faça milhares, milhões de programas pela frente juntos. Muito obrigado a você, Alexandre Valente, pelo profissionalismo e pelo carinho, pelo cuidado e pelas pautas também, gente. Tem muitas pautas que o Emerson, o Alexandre, o Maicon e o Roberto, eles colocam por lá e a gente vai debatendo, vai colocando para fazer esse programa para você com todo carinho. Tá aí, Emerson Chat dizendo, falando em polêmica, vocês estão gostando da novela Vale Tudo? Tá terrível, né? Odete Roitman tá lá, ó, só pegando garotinho. Brincadeira, forte abraço a vocês. Estou vendo até 88, estou vendo a 88 no Globoplay, estou vendo a de 2025 depois da novela também, eu também gosto, sou noveleiro. Próximo Quero Estar aí com vocês, vai estar sim, Emerson. Um beijo em você no seu coração, um beijo na sua família. Beijo também para Alexandre Valente, também para toda a sua família também. Beijo para o Roberto Dantas, querido parceiro que vai estar conosco no próximo prorrogação do mês de junho, no finalzinho de junho, estaremos juntos. E aliás, dia 29 de junho tem aniversário da Relâmpago, uma live especialíssima aqui. Nós vamos escolher o nome do mascote, nós vamos bolo, parabéns, champanhe, fogos, festa aqui na Rede Relâmpago, nos estúdios Cássio Leme. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. A prorrogação é futebol, opinião e ponto. A polêmica está entre nós. Fiquem ligados, a Relâmpago faz mais que lives. Compartilha conhecimento. Um excelente domingo, uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.